Quem bate o olho no Liverpool campeão da última Premier League e compara com o time que estreou na Liga no último final de semana pode até achar que só mudou algumas peças, mas a realidade é que o funcionamento desse time dentro de campo mudou completamente. Aliás, dá pra falar que esse novo Liverpool é muito mais ofensivo em todas as regiões do campo. E isso faz parte de um plano ousado da diretoria que quer dominar o cenário inglês. Depois da visível queda no Manchester City, o Liverpool quer ser o novo rei. E já começou investindo 300 milhões de euros nessa janela de transferências, é o time que mais gastou no mundo. E quem conhece o Liverpool sabe que isso representa uma mudança gigantesca no projeto esportivo do time, na ambição do time, porque a partir de agora não é mais aquele time que só olha para jovens jogadores, para oportunidades de mercado, para mercados alternativos. Não, agora ele quer ter os melhores no seu time e já garantiu isso, por exemplo, investindo 150 milhões de euros no Wirtz, tornando ele o jogador mais caro da história da Premier League, um meio atacante com características que o time não tinha desde que vendeu o Coutinho pro Barcelona e que vai mudar muita coisa no funcionamento desse ataque, a gente já vai chegar lá. O time também gastou impressionantes 95 milhões de euros no atacante francês Hugo Ekitike. Eu vou errar muitas vezes o sobrenome dele daqui pra frente, então só vai chamar Hugo, tá? Você deixa eu chamar ele só de Hugo, só pra gente fluir aqui da melhor forma. E ó, esse cara até teve algumas críticas nessa contratação, mas tem um ponto que muita gente tá esquecendo nessa discussão que a gente vai tratar aqui. E pra fechar, o resto da grana foi investida renovando as históricas laterais do Liverpool. Arnold foi pro Real Madrid, veio o Frimpong, destaque do Leverkusen, que muda completamente a característica dessa lateral direita, e veio também o húngaro Kerkez para disputar a posição com o Robertson, que não tem mais o vigor físico de outros carnavais. Os dois ali têm as mesmas características, principalmente se você lembrar daquele Robertson Prime da temporada 18-19. Que saudade desse jogador. Se a gente pegar o Liverpool que conquistou o caneco na última temporada, a formação é a mesma, né? Um 4-2-3-1, mas o que acontecia com esse time ofensivamente dentro de campo? Ficou muito claro o papel do Arnold de vir jogar mais por dentro, né? Muitas vezes ele ficava até ao lado aqui do Gravenberch, liberando o McAllister para subir pro ataque, né? Para participar de uma linha mais ofensiva quando o time tinha posse de bola, e ficava geralmente Arnold e Gravenberch aqui um pouco mais atrás, enquanto o Robertson teve um papel mais defensivo, ajudando aqui nessa saída de bola com os zagueiros. Raramente aproveitava oportunidades para subir, só se o time adversário também tivesse muito recuado. Então você tinha o McAllister e o Szoboszlai nessas regiões mais ofensivas, Gakpo e Salah bem abertos, e na reta final da temporada quem fez o papel de 9, aliás, de um falso 9, foi o Luis Dias, sempre se movimentando por aqui. Ele e o Arnold saindo do time, né, foram vendidos, entram pro seu lugar Frimpong aqui na lateral direita, como eu falei para vocês, e entram também Hugo aqui na frente, vou chamar ele de Hugo daqui para frente. Além disso, vão pro banco Gravenberch e também Robertson, pelo menos nesse primeiro momento, para a entrada do Kerkez, e aqui para o recuo de McAllister, para o recuo de Szoboszlai e para a entrada de Wirtz aqui como o meia atacante desse time, mantendo o mesmo esquema, mas o que vocês vão ver daqui para frente, um funcionamento completamente diferente. A maior diferença talvez seja na lateral direita. Se a gente pega aqui o mapa de calor do Frimpong com o mapa de calor do Arnold, para a gente comparar as suas diferenças, você consegue perceber que tem toda uma faixa aqui mais centralizada aqui nesse mapa de calor do Arnold, que simplesmente não existe aqui no mapa de calor do Frimpong. Não eram lugares que ele se movimentava em campo. Enquanto o Frimpong tem toda uma ocupação ofensiva aqui na linha de fundo, inclusive dentro da área, que o Arnold simplesmente não pisava tanto. Como eu falei, como o Arnold jogava mais da direita para dentro, muitas vezes centralizando aqui junto com o Gravenberch, quem ocupava esse corredor direito ofensivamente era o Salah, enquanto no Leverkusen o Frimpong, como um ala direito, sempre era acionado aqui em jogadas de linha de fundo, inclusive para conclusão de jogadas dentro da área, coisa que você consegue ver também aqui nesse número de gols esperados, né? Dá para comparar que existe uma diferença bem grande. É um cara muito mais ativo e utilizado na conclusão de jogadas na frente. Já o Kerkez é mais parecido com o Robertson, né? Os mapas de calores são mais similares. Você consegue perceber que o Robertson aqui ocupava todo esse corredor esquerdo aqui na construção do time, mas já não pisava tanto dentro da área na conclusão das jogadas quanto o Kerkez fazia jogando pelo Bournemouth. Tinha mais vigor físico para fazer isso. Além dos 10 anos de diferença aqui de idade, o que mais me chama a atenção é que mesmo o Kerkez sendo mais utilizado na frente, ele vence do Robertson em todos os quesitos defensivos. Mais interceptações, mais desarmes, mais cortes, mais duelos ganhos pelo chão, mais duelos ganhos por cima. Todos os quesitos defensivos
o Kerkez ganha do Robertson, mesmo sendo mais utilizado na frente. Isso vai ser importante porque a gente vai falar. E justamente essas novas características que o Liverpool ganha nas laterais que vai fazer com que ele tenha uma mudança de comportamento significativa no ataque. Ele vai passar a ser um pouco menos engessado em relação às posições que os jogadores ocupam no ataque e vai passar a ter mais fluidez e mais ofensividade de certa forma. Aqui você consegue ver como o Kerkez vai reprisar um pouco daquele papel que o Robertson tinha, ajudando, auxiliando um pouco mais os zagueiros nessa saída de bola, enquanto o Frimpong nem aparece aqui no clipe e já tinha se mandado um pouco mais pro ataque. Só que a diferença principal é que, a depender de como a jogada evolui, o Kerkez também pode aparecer na frente buscando aqui uma ultrapassagem junto do Gakpo, né? Porque tem mais vigor físico para isso e é mais confiável na recomposição defensiva do time. E aqui vem um pouco do combinado também do Arne Slot. Se um lateral avançou bastante, conseguiu fazer essa ultrapassagem e se fez presente no ataque, o outro tem que segurar um pouco a mão, recuar um pouquinho para o time não ficar 100% exposto na defesa. É o que a gente consegue ver aqui na sequência, né? Enquanto você tem o Frimpong aqui no ataque junto do Salah, né? E os dois fazendo essa dobradinha por esse lado direito, você consegue ver que aqui embaixo do clipe o Kerkez vai começar a dar uns passinhos para trás. Ele começa a voltar, começa a ficar numa região um pouco mais recuada, já pensando em se proteger desse contragolpe que pode surgir do time adversário. Porque existe uma diferença importante de você ter dois caras que vão estar sempre abertos aqui para receber essa bola no momento ofensivo e laterais que vão estar só por dentro, ou você ter esses dois caras e você ter laterais que ora vão ajudar um pouco mais nessa saída de bola aqui do time atrás, ora vão conseguir fazer essa ultrapassagem na frente e gerar mudanças de posição de outros jogadores e gerar uma fluidez maior dos ataques do time. É um pouco disso que o Arne Slot quer colocar no time nessa temporada. Ao mesmo tempo que não ter o Arnold para ficar aqui junto dos volantes aqui na saída de bola, ter jogadores que vão estar mais presentes no ataque, significa também que McAllister e Szoboszlai vão ter um papel mais importante nessa saída de bola do time. Como aqui fica muito claro, né? Existe essa linha de 3 entre Kerkez, Van Dijk e Konaté aqui aberto pela direita, e logo à frente deles você já tem McAllister e Szoboszlai mais recuados, mais protagonistas na saída de bola, o que chama muita atenção porque são dois jogadores que nos seus antigos clubes jogavam como camisa 10 lá na frente e agora utilizam sua qualidade de passe, qualidade de saída de bola bem mais recuados aqui no Liverpool. Agora me responde uma coisa, você tem vontade de se tornar um especialista em futebol? De ter a capacidade de analisar uma partida com todos os detalhes e ainda com mais profundidade do que eu tô mostrando aqui pra vocês? Tô te fazendo essa pergunta porque eu tô abrindo agora vagas para a segunda turma da minha comunidade, a comunidade especialistas, que nada mais é do que um espaço online de estudo de futebol e de estudo da tática. Mas lá dentro a gente tem um lema, que é aprender futebol consumindo futebol. Ou seja, o meu objetivo é se aprofundar no estudo do jogo com você sem que seja algo maçante, sem que se pareça uma sala de aula, sem perder a paixão e principalmente sem perder o entretenimento, porque sem essas coisas, qual é o sentido da gente estar fazendo o que a gente está fazendo? Então lá dentro você vai encontrar trilhas completas de conteúdo para que você domine os conceitos e fundamentos do jogo, aprenda a utilizar o meu método de análise que eu utilizei em todos os vídeos e todos os trabalhos que eu fiz até aqui, e também consiga analisar futebol na prática. Porque o melhor é que toda semana tem conteúdo novo, expandindo as trilhas de conteúdo, tendo um momento de analisar jogos conjuntamente, eu, você e todo mundo que estiver online analisando uma partida, receber convidados para a gente discutir futebol e ter também o nosso contato diário no nosso grupo do WhatsApp com pessoas que estão buscando a mesma coisa que você. Se você quiser fazer parte desse movimento, o link tá na descrição, te espero lá dentro. E agora vamos falar do papel de coringa aqui, do jogador mais caro da história da Liga Inglesa, porque enquanto os outros dois meio-campistas vão estar mais recuados e mais presentes nessa saída de bola do time, o Wirtz vai funcionar aqui como um cara que flutua entre os dois setores, de meio campo e de ataque, sempre flutuando, caindo para os dois lados, chegando perto do atacante aqui, que é o que ele sempre fez de melhor no Bayer Leverkusen. Como eu falei, a posição de meio atacante já existia no Liverpool da temporada passada e era executada pelo Szoboszlai, porém Szoboszlai e Wirtz são jogadores diferentes e, portanto, utilizados de formas diferentes. O mapa de calor dos dois não poderia ser mais contrastante do que esse daqui. Como que eu interpreto esse mapa de calor? Aqui a gente consegue ver como o Szoboszlai é um cara mais dinâmico, que ocupa todos os cantos aqui do Liverpool no ataque, principalmente por esse lado direito, já que naquele time
Enquanto o Szoboszlai ocupava essa faixa direita aqui ofensiva, era o McAllister quem caía aqui para esse lado mais esquerdo, e enquanto o Wirtz muito presente no ataque, como vocês conseguem ver, mas o que mais me chama a atenção, uma ocupação do ataque aqui nesse momento dentro da área, por esse lado esquerdo aqui, praticamente como se fosse um ponta esquerda do time, locais do campo que o Szoboszlai simplesmente não ocupava. E a gente consegue ver, inclusive, nas estatísticas ofensivas, né? Você consegue ver como o Wirtz tem mais gols esperados, mais finalizações, deu mais assistências, criou mais chances de gol. Isso aqui não fala tanto sobre a qualidade de um ou sobre a qualidade de outro, mas sobre a forma que eles foram utilizados, né? Sobre o fato do Wirtz ser utilizado muito mais perto do gol, muito mais como o cara do último passe e o cara da conclusão das jogadas. E é isso que o Arne Slot espera também, que ele vai ser, essa utilização que ele espera que ele vai ter no Liverpool. Inclusive, se a gente pegar esse clipe aqui da saída de bola que eu acabei de mostrar, né, com a linha de 3, com dois meio-campistas vindo baixar para construir, você consegue perceber que o Wirtz nesse momento espera a jogada começar a se desenrolar e aí ele já corre para ocupar o que a gente chama aqui de entrelinhas, né? Essa região aqui entre essa linha de meio campo e essa linha de defesa, ou seja, as costas do volante, aqui entre volante e entre zagueiro. É aqui que ele mais gosta de ficar em campo e ele avança bastante, né? Praticamente se tornando como se fosse uma dupla de ataque do Hugo aqui na frente. Isso ele é visto ele fazer em vários momentos do jogo, né? Nesse outro clipe aqui ele começa a fazer vindo do lado esquerdo. De novo, a bola saindo aqui de trás com o McAllister. Ele espera esse momento para atacar esse espaço e tentar ficar nas costas desse cara aqui, entre ele e entre o zagueiro. E você vê como que ele avança no time, flutuando entre esses dois setores e aparecendo na frente. Se é o Hugo que baixa para receber, o Wirtz também corre para ocupar esse ataque. E o que mais me chama a atenção nessa jogada específica, né? Ele avança aqui, pede bola na frente, para de fato ser o cara da conclusão da jogada do time. Então, de forma geral, existem alguns momentos do Liverpool dentro de campo em que padrões se repetem, né? Existe essa saída de bola aqui, esse momento em que você tem os dois laterais aqui mais na base da jogada, enquanto na sequência, né, o Frimpong geralmente é o cara que vai mais avançar no time. E como ele vai mais avançar no time, né, o Szoboszlai aqui vai ser mais utilizado nessa saída de bola, às vezes é o McAllister, mas os dois aqui baixam um pouco mais para que o Frimpong consiga dar uns passinhos aqui para frente. Já é interessante, né? O Wirtz novamente esperando a oportunidade de ficar nas entrelinhas e tentar receber em uma posição mais avançada dentro de campo, entre a linha de meio campo, entre a linha de defesa aqui atrás. Um outro momento que me chama muita atenção, essa posição intermediária, acho que dá pra gente chamar assim, desse lateral, né, do Kerkez e do Frimpong aqui. Essa posição em que, nesse momento que você tem o Salah bem aberto na direita, você tem aqui no canto esquerdo o Gakpo, que vai estar bem aberto, vocês já vão ver aqui na jogada, e os dois laterais nessa posição intermediária, esperando uma oportunidade de, se a bola cair na ponta, ele fazer a ultrapassagem para gerar jogo, para gerar dúvida no adversário e conseguir ter um ataque mais fluido do Liverpool. É justamente o que acontece aqui, né? A bola chega no Gakpo, que estava bem aberto nesse momento, e o Kerkez vai dar a opção aqui na frente, vai tentar fazer essa ultrapassagem. Aqui a bola volta, balança na defesa de um lado, balança do outro. E aqui na sequência você tem o lance do primeiro gol do Liverpool nessa temporada. O momento em que o Hugo baixa para receber, para tabelar com o time. E como ele baixa, o Wirtz já vai ocupar esse espaço aqui na frente. E olha como existe esse efeito dominó, né? Enquanto o Wirtz vai ocupar esse espaço aqui na frente, o volante persegue ele até de forma individual aqui na marcação. E isso gera justamente um outro espaço para o Hugo ocupar aqui na sequência da jogada, nessa tabelinha. Aí tem o bate-rebate e o primeiro gol de Hugo com a camisa do Liverpool. Eu de fato acho 95 milhões de euros muito para pagar por Hugo Ekitike, né? Mesmo ele tendo feito uma temporada fantástica no Frankfurt, 22 gols, 12 assistências, 34 participações de gols, não é pouca coisa, mas eu vejo ele como um plano B que o Liverpool encontrou pro Alexander Isak, né? Um cara que, uma novela que vai se arrastando desde o começo da janela de transferências. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, não teve conclusão, né? Ainda está nessa especulação se ele vai ou se ele não vai pro Liverpool. E assim, sendo o Hugo um plano B,
de fato ele é um belo plano B, porque se parece demais com o Isaac. Até em questões fisicamente, né, o biotipo dos dois é o mesmo. Um atacante alto, um atacante magro, que tem velocidade para atacar os espaços na frente, para pressionar na frente, que é bom no jogo aéreo, né? E sendo um plano B, o Hugo é um bom plano B, porque ele é muito parecido com o Isaac. Até o biotipo dos caras é exatamente o mesmo. Atacante alto e magro, né? Portanto, bom no jogo aéreo e que também tem velocidade para atacar os espaços na frente, para pressionar muito na frente, né? Que era o que o Newcastle e o Frankfurt faziam bastante e que é muito exigido no Liverpool do Arne Slot. E são características até que se parecem com o Darwin Núñez, né? Que é um cara que, conseguia criar boas chances, se movimentar dentro do que o Arne Slot queria, mas era muito mal, ou pelo menos foi muito mal, tem sido muito mal na conclusão das chances em gol. E aí contrasta diretamente com um cara que disputou a artilharia da Premier League com o Salah na última temporada, 23 gols aqui, e não conseguindo trazer esse cara, trouxe um outro que é muito parecido tecnicamente em questão de características e que tá em alta, né? 15 gols aqui na última Bundesliga, mais 8 assistências, é o 8º assistente, 6º aqui na artilharia, e que dentro daquilo que a gente falava sobre ataques mais versáteis do Liverpool, ele é um cara que no Frankfurt se acostumou muito em, nesse momento ofensivo, buscar, né, cair pelos lados para buscar essa bola, para disputar na velocidade com o zagueiro adversário, inclusive na habilidade técnica ali, no drible, no 1 contra 1, que mesmo ele sendo grandalhão, ele consegue se virar muito bem aqui para conseguir uma assistência. E aqui nesse outro lance, eu acho interessante que essa puxada de contra-ataque que o Frankfurt fazia muito, e que o Liverpool não necessariamente é um time de contra-ataque como já foi em outros momentos, mas é um time que gosta dessa progressão, né? Sempre que existe espaço, ele tem essa progressão em velocidade, e o Hugo pode ajudar muito nesse sistema, né? Que mais uma vez, caindo por esse lado esquerdo aqui, conseguindo carregar essa bola na frente, conseguindo chegar com qualidade, tem essa finalização que é uma marca registrada dele, né? Esse chute rasteiro aqui no cantinho. Ou seja, nele você consegue encontrar velocidade, versatilidade, capacidade de pressão e de conversão de chances. Eu entendo que o setor de scout foi lá e conseguiu dar check nessas 4 características que o Arne Slot queria, e aí apresentou para ele o projeto Hugo como esse plano B. Agora, é um salto considerável, né? Um cara que veio do campeonato francês, foi para o campeonato alemão e agora vai para a Premier League, que é um outro nível de desempenho. Então por isso eu vejo ele um pouco como uma incógnita ainda para pagar um valor tão alto. Mas agora eu quero saber de você, como você escalaria esse Liverpool com essas novas contratações que ele teve nessa temporada. E não se esqueça que o link está na descrição para você fazer parte da minha comunidade e ir para o próximo nível de conhecimento do futebol.